Então, senhores, não faz sentido nenhum. Se eventualmente a pessoa acha que ela de alguma forma precisa de dinheiro, ela pode tentar retornar inclusive para atividade que ela não gosta. Então o argumento de gostar, eu fico transparente. O argumento de gostar da atividade no fundo não faz sentido. Porque, mas como? Se eventualmente eu posso, se eventualmente eu preciso de dinheiro, eu posso retornar. E eu acho que eventualmente eu preciso. E então, se eu se eu preciso de dinheiro, se há uma possibilidade de necessidade financeira, independentemente aqui se isso é mais ou menos convencível, não é o que eu na verdade já trabalhei nos outros vídeos, nem vou falar aqui, porque já foi um tema de certa forma batido. Agora, já de certa forma praticamente exaurido também. Embora talvez ainda possa haver novos argumentos, mas independente dessa questão, não, se a pessoa acha que ela tem dinheiro, mas ela pode tentar retornar para uma atividade que ela não goste, que ela não goste. Totalmente possível, totalmente plausível. Claro, e no meu caso pior ainda, porque houve tentativa em relação à atividade secular mesmo para outras atividades. Então, o pessoal falando, não, porque é abrindo a porteira, não sei o que. Não, é besteira, besteira. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu vi um argumento também até do jogo que eu estou jogando, que em relação a que pode ser interpretado talvez até em relação à questão dos mandamentos, dizendo assim, não, se você eventualmente tem uma receita para seguir, não, em primeiro lugar você tem que gostar da receita. Bom, na primeira vez que você faz a receita não dá para saber. Porque você não sabe nem se você vai gostar de fazer a receita e você não sabe se você vai gostar do resultado final. Você pode não saber do sabor daquilo ali. Pode ser que você não goste do sabor. Pode ser que você não goste de preparar a receita. Então, no fundo, mesmo a obediência aos mandamentos depende de teste. No fundo. Vamos obedecer, vamos ver se de repente a gente vai gostar, se a gente vai achar interessante. Não que o comentário seja contra mim, mas me apropriando, fazendo uma adaptação. Aí num comentário do Trails in the Sky, Trails in the Sky. Pronto, interessante. Mas talvez um dia eu ainda faça uma análise. E é aquela coisa, em relação aos mandamentos, mas eventualmente não necessariamente você gosta da atividade. Bom, não, mas eu também eu posso odiar a atividade, como eu posso simplesmente desgostar no sentido de não gostar da atividade, mas no sentido que você não gosta, mas também não odeia e também não ama. Nesse sentido, você não ama e não odeia aquilo que você faz. Então, o que também é possível. Ou se você eventualmente gostar. Ah, mas há a possibilidade de gostar. Claro, mas aí a pessoa vai se descobrindo. Mas esse chamado, veja como de certa forma é o autoconhecimento um pouco implícito, né? A questão do autoconhecimento, você vai na dinâmica dos fatos, se descobrindo, se eventualmente, claro, eu entendo e defendo que isso não seja necessário. Mas, sendo necessário ou não, o que pode ser discutível, uma pessoa pode eventualmente tentar obedecer algum tipo de cartilha espiritual, seja qual ela for, e nesse ínterim, vamos dizer assim, para ela eventualmente fazer uma atividade, mas ela tem que gostar, não, mas peraí, ela precisa gostar, mas no primeiro momento ela não vai saber se ela vai gostar, talvez aquilo que era o argumento anterior. Em outras circunstâncias, já é um argumento já trabalhado. Em outras circunstâncias, a pessoa pode não gostar da atividade, mas naquele momento é o que ela precisa. Então, porque aí vocês estão presumindo uma fé, inclusive, aliás, esse é outro problema, está se presumindo uma fé em relação, principalmente, aí as pessoas que não teriam autoconhecimento, de que elas têm coragem de sair da atividade dela para ir para outra atividade que elas gostem, o que elas não têm fé para fazer no primeiro momento, ou às vezes depende também de mais capacitação, então depende do momento. Então eles estão forçando o autoconhecimento, quando o autoconhecimento é apenas uma tremenda enrolação, nesse caso. Porque depende. A pessoa, claro que ela pode migrar para uma atividade que ela goste, ou para uma outra forma de executar a sua cartilha espiritual que eventualmente ela goste. Claro que isso é plausível, desde que eventualmente ela consiga fazer um gerenciamento de riscos, né? Eu acho que, de certa forma, de novo respondendo aí a questão, não estou vendo agora apareceu uma mensagem de notícia aqui no meu canto, mas ela, graças a Deus ela sobe, não sei como é que funciona, ela sobe sozinha. Às vezes ela fica bastante tempo, às vezes não, mas independente. Então, essa questão. Uma questão que se poderia levantar a partir disso é a questão do gosto. Mas uma questão para lá. Outra questão, peraí. Se eventualmente eu acho que eu preciso de dinheiro, claro que eu posso tentar uma atividade que eu não goste.
ou que pelo menos eu não odeie, né? Então, há plausibilidade de tentativa em relação. Ah, não, mas se ele eventualmente. O Alex eventualmente precisa de dinheiro. Não, mas ele voltou para essa atividade. Não, é porque ele gosta. Ah, não, mas ele. Não, eu posso não gostar. Ah, mas se eventualmente ele não precisa de dinheiro, ele pode voltar para uma atividade que ele não gosta, porque para mim a questão financeira não está totalmente resolvida. Ela não está claramente resolvida. Né? E não adianta dizer que abriu o porteiro. Não, se uma coisa não está clara para mim, não posso fazer nada. É, e se eventualmente houver outra resposta em relação a isso, eu não sabia. Então, se. Ah, é, pode ser eventualmente haver outros argumentos que eventualmente não foram pensados e que de repente mais ou menos poderiam tentar em algumas coisas explicar algumas situações. Não, mas eu não posso me basear em argumentos que eu não conheço. Então, de novo, não há contradição. Como é que eu vou me basear numa coisa que eu não sei? Eu tenho que me basear no que eu sei. O que eu sei. Ou pelo menos o que aparenta ser. E é nisso que eu estou me baseando. Pô, peraí, eles não querem investir em atividade que eles não gostam. E a Bíblia sinalizando isso várias vezes. Eu falei, opa. Então, são essas as questões. Não, estamos enganando. Ou não, né? Porque pode ser que não haja engano nesse sentido. E é uma possibilidade que eu até diria que não é pequena, não. Em relação ali a não desejo de investimento e tal. E mesmo o dinheiro de herança eu não recebi. Mas além disso, tá, uma vez que esteja incerta a questão financeira, posso retornar para uma atividade que eu não odeie, que eu não amo e não odeio, ou mesmo que eu não goste. A depender mesmo da questão da facilidade. Nesse caso, nem seria fácil a atividade, mas seria mais fácil retornar ela, já que eventualmente tem a questão do. A questão do estudo é a questão de que eventualmente eu já sou formado nisso. Agora, não que necessariamente eu gosto. Seria difícil, às vezes, ou às vezes pela execução, ou às vezes não pela execução. Mas pelo sentimento de tédio gerado pela atividade. Então isso gera dificuldade ou mesmo desgosto. O desgosto no sentido de não odiar ou no desgosto no sentido de odiar. Então, nas possibilidades, eventualmente a necessidade financeira. Então, pode se retornar uma atividade que não gosta. Tá. Ah, mas não há necessidade financeira. Não, mas isso não está claro. Então, esse retorno à atividade faz sentido. Da mesma forma. Com as mesmas situações. Podendo gostar, podendo desgostar, não amar e não odiar, e podendo odiar a atividade. Lógico, apenas no final, com o objetivo da questão financeira, se mantém aí a mesma resposta, uma vez que não haja clareza espiritual. Agora, não é porque se retorna a uma atividade que necessariamente se gosta dela. Isso é mentira. Isso é, na verdade, como dizem os outros, em relação a uma outra doutrina religiosa que tem uma palavra, né? Não para jalpa, isso é para japa. Ou para japa, alguma coisa assim, da doutrina hindu, né? Quando mais ou menos no sentido de uma falácia. Né? Então, isso é falácia. Não é porque a pessoa tenta retomar uma atividade que ele gosta dela. Aliás, eu mesmo, em relação à questão da atividade secular, já, por exemplo, me candidatei para vagas que eu nem sabia qual é a natureza da atividade. No sentido que eu posso saber qual é a atividade, mas não sei se eventualmente eu vou gostar, eu nunca eventualmente executei aquilo. Então, portanto, descaracterizando essa argumentação. E daí também a questão do argumentário, você gostar da receita. Bom, na primeira vez nunca vai dar para saber, né? Você precisa experimentar para ver. No primeiro momento. No segundo momento, no final, se eventualmente você achar aquilo correto, você pode continuar praticando. Até eventualmente você gostar. Se eventualmente você achar que aquilo de alguma forma é correto, ou se você achar que no futuro vai render frutos, mesmo em relação ao resultado, ou em relação ao gosto da atividade. Pô, talvez hoje eu não goste, quem sabe amanhã eu gosto. Também é possível. Ou depois para migrar para uma atividade que você goste, mas é a mesma coisa. O que responde à questão agora já é, de certa forma, lá o argumento lá da época do autório. É a mesma situação. Não é porque você está numa atividade que necessariamente você gosta dela. Mas eles estão concluindo, não, você não precisa de dinheiro, ele voltou nessa atividade. Resgatamos a identidade. Não, peraí, não é garantia que ele gostou da atividade. Na questão da atividade voluntária, por exemplo, pô, mas peraí, eu fui atacado. E ainda com risco de que eventualmente houvesse ataques dentro da própria atividade, inclusive sugeridos biblicamente. Eu falei, opa. Primeiro. Segundo, então é o que sobrou para fazer em casa. Ó, abriu a porteira. Não, é o que sobrou. Não, mas ele não precisa de dinheiro. Não, mas peraí, não está claro que não precisa de dinheiro. Isso não está claro. Ah, não, mas então ele gosta da atividade e não precisa de dinheiro. Bom, não está claro que ele não precisa de dinheiro. Segundo, não tem o que fazer. Em casa, alguma atividade que sobrou,
por medo que seja absolutamente atacado, vilipendiado no coração, caso haja retorno à atividade, e ataques absolutamente desnecessários, e pior, que podem prejudicar outras pessoas, inclusive. Segundo. Terceiro, peraí, se eventualmente ele tenta essa atividade, não quer dizer necessariamente que ele goste. Ele está fazendo isso para não ter o tédio de não fazer nada. É melhor fazer, de repente, uma atividade que desgoste do que não fazer nada. Então tem essa. Então, caracterizando aí o cálculo desse pessoal, acho que vão calcular. Já viu um outro pessoal aí dizendo, não, porque tirou meio cálculo? Não, os cálculos são muito bons, são muito apurados. Os cálculos são muito corretos, acho que são muito bem feitos. Então, peraí, alguma coisa que eu não sei se eu vou conseguir responder, já nem vou entrar, né? Questões que eu não sei se eu consigo responder, já nem entro, mesmo que sejam lançadas para mim. Porque, inclusive, tinha um argumento do Novo Testamento de dificuldades além da própria capacidade. Falei, opa, peraí, tem umas aqui que não são da minha capacidade. Então, então tem essa também, né? Você manda, inclusive, um argumento paulino, embora o argumento de Jesus, para mim, leve mais ou menos no mesmo direcionamento. Deus não permite dificuldades além da sua capacidade, mas permite no limite. Ou, e Paulo depois quebra um pouco isso, de não, você está tratando além da tua capacidade. É, acho sim plausível enfrentar dificuldades além da própria capacidade, ou muitas no seu próprio limite. E daí apenas dias depois você vai, ou meses, anos, talvez depois você vai conseguir resolver a questão com muita dificuldade, por vezes. Então esses complementos aí, todos em relação a essas questões financeiras. Valeu!